com a narrativa, com a explicação, a gente não aprende mais. Mas, em tese, a função do que aconteceu comigo e acontece, desses livros, dessas palestras, dessa enxurrada de informações que eles me passam e que eu recebo, mas uso do meu direito de estragar tudo, porque no início eu confiava cegamente, ingenuamente eu deixava a turma escrever através de mim, fazia palestras através de mim, mas chegou um ponto que eu digo, a partir daqui vai ser eu, do jeito que eu puder, se der, também se não der. Eu já tentei parar isso várias vezes, em diversos momentos da vida, já chutei o pau da barraca, digo, não vou mais fazer. Mas aí, amigo, infelizmente, o querer de um ser humano, a gente pensa que pode querer, mas nem tudo está no âmbito do que a gente pode. Então, forças muito estranhas, muito complicadas, movem a nossa mente e, de fato, eu não confio em nada. Já me chama a atenção na sua fala, é um ponto muito interessante, que poucas pessoas refletem, que é, às vezes, quando a gente fala de inteligências não humanas, aliens, as pessoas colocam num pedestal como se fossem seres que são perfeitos, seres que estão há 1 milhão de anos ou 1 bilhão de anos à frente da gente, moral, eticamente, tecnologicamente, em tudo, né? E a gente vê até algumas certas religiões ou New Age sendo formadas, venerando os seres, etc. Sendo que a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, naves caindo, naves sendo recuperadas. Você vê, como você falou, algumas inteligências que chegam a você parecem que são até um pouco atrasadas, né, ou pouco adiantados em relação a gente. E é uma noção legal da gente saber que tem seres que podem não estar avançados 1 bilhão de anos, né? Pode ter avançado 100, 200, o que não seria algo para ter seres perfeitos eticamente, tecnologicamente, etc. E sim seres que são imperfeitos e falhos. Me chama a atenção também, e é uma coisa já polêmica, em 2007, eu estava vendo aqui algumas entrevistas e documentos sobre você, em 2007 teve uma previsão que você fez que não se concretizou, e aí o pessoal meteu o pau, te criticou. Você acha hoje que essa previsão seria um desses exemplos de seres que se aproximaram de você para tentar te derrubar, ou são aqueles chamados tricksters? Às vezes não são seres malevolentes, mas são aqueles brincalhões que fazem pegadinhas, etc., o Saci Pererê. Você vê hoje que foi dessa forma ou não? Seria uma outra interpretação no caso de que essas informações seriam não determinísticas, mas probabilísticas, no sentido de que as informações que você recebe não têm uma precisão e podem acontecer ou não acontecer. Qual que é a sua interpretação não só dessas profecias para você, enviadas para você, mas de forma geral? O jogo é violento, não é fácil. Eu não sei se... Eu não gosto de me referir a outras pessoas, porque eu procuro ser o máximo que eu posso ético nesse campo, mas, assim, muitas pessoas de lá para cá também fizeram o que, em tese, eu fiz em 2006, 2007, e também tudo dá errado. Na Copa do Mundo teve uma, né? Na Copa do Mundo falaram que ia ter uma abdução. Figuras de pelos, né? Então, assim, esse campo é muito minado. Mas, no meu caso, não foi espírito brincalhão, ou Saci Pererê, ou blá, blá, blá. O meu caso é complicado. E nem foi contato mediúnico, ou seja, foi algo direto. Seres contactaram comigo, eu não vou entrar em detalhes aqui porque eu não gosto de falar disso, é meio complicado, pode ser que um dia eu fale, e simplesmente eles me imploraram que eu falasse sobre a iminente chegada de um ser chamado Rockma, em hebraico, ou Sofia, em grego, que representava exatamente a tal vinda de Jesus pela segunda vez, já que essa seria a personalidade cósmica de Jesus, né? E eu, como em outras oportunidades, disse, vocês desculpem, eu não vou fazer isso que vocês estão me pedindo, eu não vou fazer. Certo ou errado, eu não vou fazer. E não fiz. Mas, como eu disse, o jogo é violento. Eu me sentia mal. Por quê? Porque lá atrás da minha juventude, eu gastei todo o meu oxigênio tentando descobrir se aquela coisa de ser extraterrestre era verdade. De repente,
passou a acontecer na minha vida e na minha frente. Aí eu sabia que era verdade. Mas o que é que eu não sabia? Que esses seres não são mais, é como você diz, evoluídos que a gente, ainda que sejam muito mais velhos, muito mais antigos, e nisso reside um problema. Que se você quiser a gente fala disso daqui a pouco. Mas no meu caso, o que é que diabos houve? Entre os anos 2004 e 2006, esses seres me torraram o saco, pedindo para fazer isso. E eu me sentia mal, por quê? Porque eu tinha informações que ninguém na Terra tinha, ou se tinha, eu não sabia, e por uma conveniência minha, eu estava escondendo, ou seja, eu me vi fazendo o que eu criticava nos governos, que sabiam que os ETs existiam, e lá estava eu numa posição de já saber daquilo, ou seja, eles existiam, mas estavam me pedindo para fazer. Eu digo, não faço. Mais uma vez eu me recusei a fazer. Mas qual é o meu problema? Eu falei com algumas pessoas. Eu conversei com alguns amigos do meu círculo íntimo, só que o meu circuito é um pouco grande. E alguns amigos, na verdade, um divulgou. E depois que ele divulgou, eu fiquei me sentindo mal em não assumir, como de fato eu tendo falado com ele. Esse amigo falhou um pouco comigo, porque eu falei reservadamente e ele... Né? Mas foi nesse ponto que a história chegou a Jevaé, que na época era dono da revista UF. Né? Jevaé me ligou, Rogério, eu digo, não, realmente é isso. Aí eu dei a entrevista para ele. Se eu posso publicar, eu digo, amigo, faça o que você quiser, a responsabilidade é minha, você não tem nada a ver, mas é isso que ele diz. Agora, eu não sei. O meu grau de confiança nisso é zero. Se meu amigo não tem falado com você, ou seja, foi desse jeito. Aí, Jevaé publicou, a coisa não aconteceu, eu avisei a ele antes que não iria acontecer, porque não é que eles inventaram nada, é porque eles brigam entre eles. É uma confusão, é uma disputa. Facções, né? Seriam facções. Quem estuda a mitologia. Brahma, Vishnu e Shiva, eles têm descendências e têm cada um a sua hoste, vamos assim dizer, seja de seres extrafísicos, seres biológicos, e é uma confusão lá entre eles. E assim, quando a coisa não se cumpriu, e eu percebi antes, eu digo, rapaz, será que eu entendi tudo errado? Mas logo depois eles apareceram de novo e disseram, não, você não entendeu errado não, é porque nós marcamos, mas aconteceu tal coisa. Eu digo, vão enterrar macaco, não quero saber. Então assim, o que é que houve comigo? Eu não fui enganado no sentido brincalhão, eu fui enganado dentro de uma confusão que eu imaginava, rapaz, esses seres estão se esforçando há mais de 10 anos, me enchendo o saco para escrever, para fazer palestra. Eu falava, estão aqui humildemente, os caras pausaram na porcaria da minha frente. Então, assim, eu digo, cara, quando não aconteceu, que eles passaram a lidar mais ainda comigo, porque eles ficaram preocupados, porque aí eu desenvolvi uma certa condição de sobrevivência, que eu não vou aqui falar, mas tem a ver com a pulsação pessoal que eu aprendi e que normalmente eu faço, mas é só defesa minha pessoal, uma defesa energética. E isso obstaculou e obstacula até hoje essa interação deles para comigo na questão de informações e blá, 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 e blá, blá, blá. E eu simplesmente saí do controle deles total. Aí foi quando os chefões se apresentaram a mim. Aí a coisa foi horrorosa e até hoje é, porque esse contato com os chefões é mental. O contato com os assessores não era mental, era direto. Mas com os chefões é.
Porque Isso que eu ia te esses perguntar, chefões Jean, essas mensagens que são chegavam para seres você. extrafísicos, tá? Isso que eu ia te perguntar, essas Diga mensagens lá. que chegam para você eram em sonho ou eles se materializavam? Não, Como é que era a mensagem? tudo comigo é acordado. Materializavam, então, ali. Olha, foi em campo aberto, uma. Na verdade, duas. Diretas. E de visão assim, também em campo aberto, com outras pessoas vendo, tem mais uma. Ou duas situações. Mas isso eu estou falando dos seres extraterrestres desse nosso universo biológico. Só que esses chefões são seres extrafísicos que habitam um universo antimaterial paralelo ao nosso, que as mitologias, e eu tive que estudar tudo que é mitologia, as mitologias sempre falam desses seres, que nós chamamos de deuses. Lhe explicando melhor. Nós, humanos, por exemplo, eu aqui no Nordeste, na época em que eu criei o CEPEL, era uma época em que a cultura nordestina chamava todo mundo que se vestia bem, tinha carro, de doutor. Então, todo mundo era doutor. Então, nós, humanos, cometemos essa estupidez lá atrás, chamando de deuses um monte de figuras que não eram humanas, mas que não tem nada de deuses. Mas, nas mitologias, nós temos dois tipos de mitologias. Umas que falam de seres extraterrestres biológicos e outros de seres de plasma que se metamorfoseiam e vêm para cá através de portais. São dois tipos distintos de seres, eu chamo esses biológicos desse nosso universo de extraterrestres, isso é só a minha nomenclatura, tá? E esses seres que vêm desse universo vizinho e que são descritos nas mitologias, eu os chamo de extrafísicos. Espírito desencarnado é outra história que envolve isso aí. Então, respondendo às suas perguntas, eu, Rogério, recebi e recebo notícias, informações que eu divulguei em livros, em palestras, dessas três fontes. Para complicar tudo, são das três fontes, até eu entender isso. Gostou do vídeo? Deixe seu like e comentário. Toque no sininho para receber novos vídeos. Vídeos novos todos os dias.